Tem uma pessoa que vai conversar conosco agora que já é conhecida dos nossos ouvintes, né? Já conversou conosco em outras oportunidades, já trouxe todo o seu conhecimento na área de economia e retorna para o programa. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, novamente participa do nosso programa nesta manhã de terça-feira para falar sobre um assunto que está muito em evidência. Estamos todos os dias trazendo as informações, mas muita gente ainda não entendeu muito bem o que significa isso. É a questão de regime de recuperação fiscal. Exemplifica para a gente, você sempre traz de uma forma bem didática para os nossos ouvintes esses assuntos mais complexos da economia. Explica para a gente o que é esse regime de recuperação fiscal. Bom dia. Bom dia, Fábio. Prazer falar contigo, com todos os ouvintes da Acústica. Para mim é uma honra estar com vocês novamente. O regime de recuperação fiscal, ele não é uma coisa boa. Assim como uma recuperação judicial de uma empresa não é uma coisa boa. Ninguém deseja passar por um processo de recuperação fiscal. É óbvio, nós preferimos estar tudo bem, tudo ok. Só que durante muitas décadas, o Rio Grande do Sul, ele foi perdulário. Ele tolerou, e a sociedade gaúcha foi, no mínimo complacente, para não dizer cúmplice, de governantes perdulários, governantes que gastaram bem mais do que arrecadaram. E qual é a consequência quando nós gastamos mais do que nós arrecadamos? Por isso, Fábio, nós somos tão críticos de governos que gastam mais do que arrecadam e nós somos defensores da austeridade. Porque antes de qualquer coisa, quando um governo gasta mais do que arrecada, ele está, em primeiro lugar, comprometendo o próximo governo. E dependendo do tamanho do que ele fizer, o impacto pode não ser só no próximo governo. Pode ser nas próximas gerações. E é isso que nós estamos vivendo. Nós constituímos uma dívida muito grande e que em 1998 o governo do estado e o governo federal chegaram num acordo. Este acordo ele previa o pagamento da dívida por parte do Rio Grande do Sul. Foi criada uma metodologia para que ela fosse paga, onde essa metodologia, dentre as regras, uma delas diz o seguinte: olha, o governo do estado não pode comprometer mais do que 13% da receita corrente líquida com o pagamento desta dívida. Então imagina a seguinte situação: digamos que eu te deva, que você me empreste R$1.000 e eu vou pagar, me comprometo em pagar em 10 vezes de 100. Só que tem um juro de 10% por parcela. Logo, eu tenho que pagar 110. Correto? Só que, na regra, diz assim, olha, só que o Antônio não pode passar de 10% do seu faturamento. Mas digamos que o meu faturamento seja 1.000. Então, 10% é 100. Então, fica faltando 10 todo mês. Percebe? Quando em 98 essa dívida foi construída, não tinha esse problema. Só que daí no governo que veio na sequência, o governo Olívio Dutra, foram colocadas 8 outras dívidas, dentre elas Proes, que o Banrisul estava quebrado. Eu não sei se o nosso ouvinte lembra, os mais velhos certamente vão lembrar. O Banrisul foi quebrado pelos governos de estado que foram perdulários. Porque quando eles não conseguiam mais gastar, eles faziam o Banrisul gastar. Então o Banrisul estava quebrado e ele foi feito um Proes para salvar o Banrisul. Então, ou entregava o Banrisul para a União, ou então fazia o Proes. A sociedade gaúcha preferiu fazer o Proes. Se colocou isso dentro da dívida, não estava. Se colocou outras 7, se botou coisa de IP, enfim, botou um monte de outras dívidas que dentro dos 13%. Conclusão: os 13% não foram mais suficientes e foram formando um resíduo. E este resíduo, sobre ele, por óbvio, incide juros. E foi escolhido na época, para remunerar essa dívida, para atualizá-la monetariamente, o IGPDI, que é o índice de inflação. E por que foi escolhido o IGPDI? O IGPDI foi escolhido na época porque era o mais baixo.
E por que ele era o mais baixo? Porque o IGPD tem o componente cambial, ele é muito forte na formação dele. E naquela época nós tínhamos câmbio fixo. A partir de 1999 passamos a ter câmbio flutuante. E aí o IGPD explodiu. Então a diferença da nossa dívida, 35% dela, se dá por causa do IGPDI. Todo o resto se dá, o fato de não ter sido paga, se dá porque nós colocamos dívidas extra-limite dentro do limite dos 13%, e porque nós fizemos novas dívidas. O Rio Grande do Sul, desde a metade do governo Sartori, não paga um centavo da dívida, porque entrou na justiça e nós estamos pendurados numa liminar. Então é todo o governo Leite e metade do governo Sartori sem pagar uma prestação. O que acontece quando nós não pagamos as prestações das dívidas? A dívida aumenta. Simples. E hoje nós temos uma dívida enorme, porém impagável. Bom, não é só o estado do Rio Grande do Sul, não é. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, vários estados têm dívidas com a União. E esses estados, para organizar essa dívida, foi construído um regime, o regime de recuperação fiscal, que tem uma lei que disciplina. Então, quando alguém diz assim, Fábio, mas nós temos que pensar fora do óbvio, nós temos que pensar fora da caixa, nós temos que encontrar uma forma de pagar. Gente, existe uma lei, ela é federal, passou pelo Congresso, foi definida daquele jeito. Ou seja, os estados podem aderir a este regime, ou então quitem sua dívida. Se nós aderirmos ao regime, nós vamos começar a pagar uma parcela bem pequenininha, e ela, 11avos da dívida, e cada ano vai aumentar. O primeiro ano não paga nada. O segundo ano vai pagar 11% da parcela cheia, e assim vai subindo. Até que lá no 30º ano, se nós pagarmos as dívidas todos os meses certinho, se nós não botarmos outras dívidas, se não vier outro governante com ideias heterodoxas e fora da caixa, e crie novos endividamentos, daqui 30 anos nós teremos pago essa dívida. Do contrário, nós poderemos ter um cenário em que nós estamos pendurados por uma triste liminar, ou seja, a Rosa Weber a qualquer momento pode derrubar a liminar, pode julgar a ação gaúcha, nós perdermos, e aí sim, aí os repasses federais para o Rio Grande do Sul precisam ser imediatamente cancelados. Nós passamos a ter uma junta governativa aqui no estado, ou seja, o caos se instala. Então, não adianta negar a dívida, só embarrigador de dívida nega a dívida. Nós não somos embarrigadores de dívida, nós temos que pagar o que nós devemos. E nós temos que pagar da forma que menos comprometa o funcionamento do Estado. Maior prazo, menor juro, é isso que nós queremos. Temos pontos para discutir, sim. O tamanho da dívida é esse? Fábio, eu acho que não. Porque o IGPDI ele fez lá um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, acho que tem espaço para discutir isso. Acho que várias coisas são discutíveis. Agora, negar a dívida, dizer que a dívida já foi paga, não mesmo. Não. Nós temos uma dívida, ela é grande, nós temos que pagar. E mais do que pagar, nós temos que aprender a ser intolerantes com governantes perdulários, com governadores populistas, com governadores demagogos e com governadores irresponsáveis, que botam resultado eleitoral na frente dos interesses da sociedade, que botam o interesse das futuras gerações depois do interesse do seu nome, da sua gestão, do não sei o quê. Nós temos que sepultar politicamente todo e qualquer demagogo populista, seja ele de direita, seja ele de esquerda, para que nós não tenhamos que ver essa dívida cada vez mais aumentar. Chega de medidas heterodoxas, medidas populistas e demagógicas. Chegou o dia de nós pagarmos a irresponsabilidade de décadas cometidas aqui no Estado. Nós temos que pagar. Isso não tem nada a ver com este governo.
Isso tem a ver com a sociedade gaúcha. Nós precisamos resolver o problema porque não para de aumentar. E vai chegar um momento que o Rio Grande do Sul vai comprometer uma parte com o pagamento de dívidas que vai tirar muito do desempenho, vai mexer em saúde, vai mexer em educação, enfim, nós precisamos enfrentar o problema. Pois é, o Fábio Renner, que estaria conversando contigo hoje aqui no programa, ele está acompanhando aí o nosso programa, ele está em deslocamento para Porto Alegre, né? E uma questão importante para a gente citar nesse cenário. Então deixa eu só dar um abraço para ele, porque como eu estou sem a imagem de vocês, eu só falei e não ouvi. Eu achei que fosse o Fábio que estava na mesa, então um abraço para ele. Bom, então eu sou o Gil, que estou conversando contigo hoje. Deixa eu só fazer um questionamento para ti, porque nós estamos ouvindo muitos discursos que falam a respeito dessa dívida do estado do Rio Grande do Sul. Um deles é que o Rio Grande do Sul já teria pago esse valor da dívida nos juros todos que foram pagos ao longo de todo esse ano. Dando um exemplo, daqui a pouco a dívida era de R$1.000, como você tinha dito no início, e nós já pagamos 15 mil, pagamos 20 mil reais, alguma coisa nesse entorno. Eu ouvi muitos discursos sobre isso, principalmente ontem, né, que é a véspera dessa discussão toda que acontece na Assembleia Legislativa. Essa questão dos juros, que alguns até dizem que foram abusivos e tudo mais, isso pode ser discutido judicialmente, essa questão ainda? Como é que está isso? Está sendo discutido judicialmente desde 2012. Nós estamos em 2022, para lembrar todos os nossos ouvintes. E já se decidiu alguma coisa a respeito? Então, o que acontece, Gil? Nós precisamos ter mais maturidade, mais sobriedade. Negar conta não é o caminho de se resolver contas. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, sejam governos. Negar uma conta estabelecida nunca é o melhor caminho para resolver o problema. Nós temos que procurar o nosso credor e encontrar um caminho. É sempre isso que nós, economistas, recomendamos para aquelas pessoas físicas endividadas que nos procuram, as pessoas jurídicas que nos procuram, os governos que nos procuram. Você só acerta a sua conta sentando com o seu credor e achando um modo de pagar que ele receba e você consiga honrar. É assim. Gil, ao longo do tempo, se nós pegarmos assim, nós devíamos 9 bi e agora a gente já pagou 30 e deve 70. Então já paguei a dívida. Tá, só um momentinho. De 98 para 2022 não teve inflação. O que você, dona de casa, dono de casa, trabalhador que está nesse momento nos ouvindo, eu pergunto, o que você comprava com R$1.000 mês passado, não vou nem dizer ano passado, mês passado, você compra com os mesmos R$1.000 hoje? E se eu pensar no ano passado, o que eu conseguia comprar com R$1.000 ano passado, eu consigo comprar as mesmas coisas hoje? Não, né? E R$1.000 em 98, eu consigo comprar as mesmas coisas hoje que eu comprava com R$1.000 de 1998? É conversa fiada. Me perdoa, Gil e ouvir, mas é conversa fiada. Ou seja, isso é discurso político de quem não quer resolver. De quem não está querendo resolver o problema. É a ideia do avestruz que bota a cabeça debaixo do chão. Esse é um discurso que ao longo desses anos todos, que isso vem sendo discutido, tem sido defendido pelo PSOL, por exemplo. O PSOL é coerente na defesa disso, tem até um técnico lá do TCE ligado ao PSOL, que é quem mantém essa história aí, Luciana Genro, Pedro Ruz, esse pessoal. Então, nós não nos surpreende que eles tenham falado o tempo todo nesses termos. O que nos surpreende são pessoas que nós temos o mais absoluto respeito aderirem ano eleitoral acontece de tudo, né? Aderirem a discursos dessa linha, né? Desse campo ideológico que nós sabemos que ele é radical, que ele é extremo, e não são nos extremos que nós vamos resolver as coisas. Nós não pagamos a dívida conforme nós nos comprometemos com o governo federal em 98. Nós não pagamos a parcela cheia, os 13% não foram suficientes para pagar a parcela cheia mensal que nós tínhamos para pagar. Isso aconteceu porque nós botamos 8 novas dívidas
que não estavam na dívida fundada em 1998. Ou seja, imagina, Gil, que nós fazemos um acordo, eu e você, e depois que a gente firma o acordo, eu apareço com outras 8 dívidas. Tem essas outras 8 aqui, ó. E tem que estar tudo dentro desse limite de 13%, viu? Ou seja, vai ficar resíduo. E nós temos um enorme do resíduo. Nós formamos resíduo, sobre o qual incidiu juros, sobre o qual incidiu inflação. Então, nós temos essa dívida. E aí eu pergunto para as pessoas que defendem isso, vamos negar também que pegamos ao limite de 95% dos depósitos judiciais? Vamos negar isso também? Para pagar a folha de pagamento, também vamos negar isso? Vamos negar que o governo do Estado está endividado com o Executivo, está endividado com o Judiciário, porque nós tivemos governadores perdulários que tomaram aqueles recursos ao limite de 95%. Vamos negar isso aí também? Ou seja, nós nos endividamos porque nós gastamos mais do que nós arrecadamos, não pagamos nossas contas direito e num prazo longo como esse, incide juros, incide inflação, como acontece com todos os nossos ouvintes que eventualmente têm alguma dívida, que estão agora nos ouvindo. Eles sabem, se eu devo 100 e eu não pago 100, quando eu for pagar, eu vou pagar 100 e alguma coisa. Dependendo do tempo que eu levar para pagar, 200, 300, 400, bom, assim é. Por quê? Porque nós somos um país que tem inflação e tem juros. Os outros países não têm inflação e não têm juros, todos têm juros e têm inflação. Então, esse negócio de negar o juro, negar a inflação, chega a ser sombrio. Pois é, isso aí a gente traz tanto exemplo, né, para nossa vida, o nosso cotidiano. O ouvinte que está nos ouvindo aí agora, todo mundo tem a sua dívida, né, tem as suas parcelas a pagar, é um imóvel que você adquiriu e você firmou um contrato que, dependendo do contrato, ele tem algum tipo de reajuste, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso já está os índices todos colocados ali. Então a gente pode trazer para nossa realidade, né, o que é nós termos essa dívida e nós precisamos honrar os nossos compromissos. Mas ontem nós tivemos uma entrevista aqui na Rádio Acústica FM com o presidente da Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul, Cláudio Luiz Martinevski, e durante essa entrevista ele disse que a dívida do Rio Grande do Sul seria impagável. Esse foi o termo utilizado por ele. E aí a gente ficou se perguntando o seguinte: se é impagável, se nós não... Isso significa o quê, o termo impagável? Para mim significa que não há como pagar. Só que se não há como pagar, vai virando uma bola de neve maior do que nós temos hoje. Se a situação está difícil hoje, se nós continuarmos sem pagar, toda essa incidência de juros e tudo mais que a gente tem, vai ficar maior ainda. Você acredita que realmente é impagável ou tem como a gente fazer algum tipo de discussão maior, daqui a pouco com o próprio governo federal, alguma coisa nesse sentido? Bom, primeiro não me surpreende a posição da Júris, né, porque num regime de recuperação fiscal, um dos itens para o regime de recuperação fiscal é o estabelecimento de teto de gastos, ou seja, o governo não pode mais gastar além do que arrecada e deixar para o próximo governante dívidas. Logo, se quiser fazer projeções de receitas estrombólicas, de modo a passar mais dinheiro para o judiciário, para que ele possa dar mais aumento para dentro do poder judiciário, não vai poder, né? Então, não me surpreende essa posição, em nada. Até porque o Poder Judiciário, por conta de uma série de decisões que tomou ao longo do tempo, sobretudo para pelos seus planos de carreira, pelos seus benefícios, penduricários, etc., ajudou em muito ao governo estar na situação que está. Então, não me surpreende em nada essa posição. Em segundo lugar, a dívida sim é pagável, desde que, Gil, nós façamos o regime de recuperação fiscal e vamos cumprindo ele e chegamos no final dele cumprindo o que se estabeleceu. Se nós fizermos isso, a dívida é pagável. Agora, se no meio do caminho nós quisermos fazer invenções, como fizemos, né? Renegociações, e vai para o judiciário, e vai não sei o que, bom, aí fica impagável. Por exemplo, o que aconteceu em 2016? Nós estamos desde 2016 sem pagar nada, por um imbróglio jurídico que nós criamos. Sabe quanto já aumentou a dívida de lá para cá? 15 bi. Por que nós não estamos pagando nada? Imagina o nosso ouvinte que está agora, digamos que esteja pagando lá, sei lá, um financiamento imobiliário ou de um automóvel. Aí entra na justiça e ganha uma liminar para não pagar até que se discuta o principal. Passa 2 anos, 3 anos, o juiz, não, lá, tem que pagar.
a sua dívida vai ter igual a que estava agora? Não, né? Vai estar bem maior, porque você não pagou as prestações o tempo todo. Então, é lógico que vai estar maior a dívida. Então, e se você depositou judicialmente lá a parcela, bom, pelo menos não vai ter um impacto imenso. Não é o caso, né? A dívida está aumentando, nós não estamos pagando. Então, se a gente cumprir o regime de recuperação fiscal, a dívida é pagável. Agora, se nós criarmos a todo momento medidas para embarrigar a conta, para passar para frente o problema, bom, ela fica impagável mesmo. E, Gil, você falou um troço muito correto. Você comparou a nossa situação a uma situação das pessoas. Eu só quero trazer à lembrança das pessoas uma diferença importante. No caso concreto, você está certo. Só tem uma diferença que precisa aqui ficar clara. Se você não pagar a dívida e entrar na justiça, sei lá, criar um imbróglio, e amanhã ou depois ela tiver o dobro, é problema seu. Seu. Agora, se você é governante e fizer isso com o governo do Estado, isso é problema do próximo governante, não é seu. Dos próximos governantes, das próximas gerações, não é seu. Então é muito mais fácil fazer isso quando o dinheiro não é da gente. E hoje é importante deixar claro que o que está em discussão na Assembleia Legislativa não é o regime de recuperação fiscal, é o PLC 48, que é o projeto de lei complementar 48. O que ele diz? O que ele propõe? Ele propõe fazer um ajuste na lei do teto que o Rio Grande do Sul já tem. O Rio Grande do Sul, graças a Deus e aos deputados que foram muito corajosos, aliás, aqui a nossa saudação aos deputados das últimas 2 legislaturas que tiveram a coragem de reorganizar esse Estado, que nós só estamos pagando as contas em dia, seja com servidores, com fornecedores, com santas casas, etc., graças à coragem dos deputados de fazer coisas que as galerias não gostam, mas são necessárias para ajustar as contas. Parabéns aos deputados. E dentre as coisas que esses deputados votaram, em dezembro do ano passado, eles criaram uma lei do teto para o Rio Grande do Sul. Essa lei do teto, ela permite que nós tenhamos qualquer governador a partir de agora. Porque por mais maluco que o cidadão ou a cidadã seja, por mais irresponsável que o cidadão ou a cidadã sejam, eles não vão conseguir deixar para as gerações futuras enormes buracos que os outros vão ter que arrumar. A lei do teto não deixa isso acontecer. Só que em janeiro, um mês depois, mudou a lei do teto brasileira. Então nós temos que adaptar a lei do teto gaúcha, que já está aprovada, à lei do teto brasileira. É só isso. Além do mais, seguir uma orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que diz que inversões financeiras e investimentos têm que ficar dentro do teto, o que é uma coisa óbvia. Então, na verdade, nós não estamos votando o regime de recuperação fiscal no dia de hoje na Assembleia. O que nós estamos votando é uma modificação, um complemento numa lei gaúcha que já existe, que é importantíssima para evitar que tenhamos outros governos irresponsáveis como tivemos no passado. É isso que está em discussão na Assembleia. Não o regime de recuperação fiscal em si. Isso já vem sendo discutido há horas. E com o apoio de todo mundo. É que agora tem ano eleitoral, né? Agora aí as coisas se complicam. Economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, hoje participando conosco aqui na Rádio Acústica FM, trazendo essa análise importante sobre todo esse tema. Muito obrigado pela tua disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigado, Gil. Um abraço para ti e um abraço para todos os ouvintes e um abraço para o Fábio Renner, meu querido amigo. Bom, para quem acompanhou essa entrevista, o Antônio da Luz, só para a gente fazer um comparativo, ele é um dos economistas brasileiros e estrangeiros consultados pelo Banco Central na elaboração do relatório Focus, tendo sido eleito em 2017 como economista do ano pelo Corecon RS e em 2019 recebeu a medalha CIS Brasil do governo do estado do Rio Grande do Sul. Não é pouca coisa não, né, meu amigo? O esforço de uma vida inteira de trabalho, de estudo, sobretudo de seriedade. Quando a gente trabalha a sério, essas coisas que acontecem. Aliás, nós temos que fazer no governo do estado o que a gente faz no agro, né? Já que eu sou um economista ligado ao agronegócio.
Eu me lembro no passado se falava de renegociação de dívida, na verdade o que as pessoas queriam era embarrigar a dívida, né? Hoje não é mais assim, graças a Deus o produtor rural é um cara que paga em dia, é a menor inadimplência de todos os créditos do Brasil, é o agronegócio, são os créditos do agronegócio, só paga em dia, paga certinho, por isso que tem juro mais baixo, por isso que é organizado, por isso que cresce, ou seja, o caminho do embarrigar não é bom, nós temos é que enfrentar os problemas. Tá certo, muito obrigado.